Você já parou para pensar que uma atitude sua pode mudar o rumo da sua vida, das coisas que estão acontecendo agora? É o que nós vamos conhecer na história da Neuci e Andressa. Se você precisa tomar o rumo na sua vida para mudar esse cenário, preste atenção nessa história, em seguida eu quero falar com você. Meu nome é Neuci de Jesus Souza, eu sou mãe da Andressa. Ela era uma menina boa, uma menina tranquila, tudo era direitinho, caminhava tudo direitinho, obedecia. Mas aí quando chegou uma fase da vida, né, uns 14 anos, e ela começou a ficar diferente, aparecerem umas coisas diferentes, ter atitudes diferentes, se vestir diferente, comportamento diferente. E aí eu vi que tinha coisa errada, né? E aí dali eu já comecei a usar droga, eu já quis fumar pra parecer descolada. Daqui a pouco eu quis fumar maconha porque eu queria ter experiências diferentes. E aí eu já comecei a querer ir pra balada, arrumar RG falso pra ir pra balada, assumir, não avisar ela, ir pra casa de alguém e ficar alguns dias e não falar nada. Ou comecei a ter muita amizade de outro estado, comecei a procurar muitos amigos pela internet. Então, ela não sabia e eu já tava planejando ir pra outro estado, e quando ela me ligava eu já tava no ônibus indo pra outro lugar. Foi meio que, assim, eu meio que cortei, era como se eu não tivesse uma mãe. Eu já não olhava pra ela como se ela fosse minha mãe. E quando eu chegava perto dela, aí que eu me irritava mesmo, porque ela começava a me cobrar. Você não tá aqui, você não é presente, eu sou sua mãe. E eu olhava pra ela e falava assim, eu não pedi pra nascer. Se eu nasci, você tem que me aguentar assim. E se você não queria ter uma filha assim, então por que você não me abortou? Aí eu falei, não tem jeito. Com os meus argumentos, os meus conselhos, não vai dar, eu não vou conseguir, porque eu já tinha feito isso por várias vezes. Aí eu tive que apelar pra fé. Eu lembro até de um dia que foi assim que eu fiz as tatuagens, que eu cheguei... Ela descobriu as tatuagens de surpresa, a gente foi viajar juntas no final de semana. E aí eu lembro que ela tentou me questionar e eu falei assim, a senhora precisa entender, nem senhora, né? Eu chamava de você. Você precisa entender que eu não dependo mais de você. E que eu não preciso de você pra nada. Eu lembro que eu falei assim, meu Deus, e agora? Agora o senhor vai me ajudar a ajudar minha filha, porque eu sozinha não vou conseguir ajudar. Então, o senhor vai me ajudar a ajudar ela. E eu comecei, né? Eu parti para a fé. E eu fui trabalhando em cima, crendo e fazendo os propósitos. Não faltava dia de domingo, todo domingo estava lá fazendo os propósitos, ungindo, pegava o azeite, ungia a roupa dela, ungia os pijamas, ungia a fronha, os lençóis, ungia ela mesma. Às vezes ela acorda lá, eu tava lá ungindo ela. Que foi, mãe? Que foi, mãe? Toda assustada, não, Andressa, calma. Eu lembro que simultaneamente, enquanto ela lutava por mim, e quando ela começou, porque ela sempre, todas as noites eu acordava de madrugada com a minha mãe me ungindo. E tudo aquilo me fazia ter mais raiva dela. Então, enquanto ela tava ali lutando por mim, eu tava pensando em um jeito de matar ela e o meu pai, porque eu achava que eles eram o problema da minha vida. Eu tinha dentro de mim que eu tinha que entregar um propósito todo domingo pela alma dela. Eu já ficava a semana inteira pensando, eu nem via a hora de chegar domingo. Eu ficava já esperando, sabe? O dia que eu senti que a oração dela fez efeito, eu já tava depressiva, já tava me mutilando, já não tinha mais nem vontade de sair, vivia trancada no quarto. E aí aconteceu de eu perder o emprego, eu perder os amigos. E aí eu conversei com ela e falei assim, mãe, eu tô precisando de ajuda. Nunca imaginei que eu ia pedir ajuda, mas eu pedi ajuda. Eu falei, mãe, eu tô precisando de ajuda. E aí ela falou assim, eu sei onde pode te ajudar. E ela me guiou até a igreja que eu tanto falava que eu sabia o caminho. Ela falou, vai lá e pede ajuda. Eu decidi que eu ia mudar. Então, eu passei na igreja, eu passei a fazer os propósitos por mim. Eu me libertei dos vícios, eu me libertei das amizades, eu me libertei do ódio que eu tinha dela, né? Eu cheguei aí até ela e pedi, mãe, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo todo o sofrimento que eu te causei. E aí, no momento que eu pedi perdão e ela me perdoou, foi...
tem uma mãe agora. E aí, aos poucos, a gente foi reconstruindo a nossa relação, né? E tudo isso só aconteceu porque eu fui transformada. Hoje eu posso falar, né? Eu acho que hoje eu sou a filha que a minha mãe pediu para Deus. Hoje ela é uma mulher de Deus, né? Uma jovem de Deus, transformada, diferente. Mudou tudo mesmo. Ela é tranquila, ela é calma, ela é minha amiga, ela me traz paz. E tudo eu vejo Deus. A obediência, a perseverança e orando pela pessoa, os propósitos que é passado, fazendo tudo direitinho, é possível a transformação, é possível a resposta de Deus, é possível, o milagre acontece de verdade. Hoje em dia eu sempre falo que eu sou grata primeiramente a Deus, mas em segundo lugar a minha mãe. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Se minha mãe não tivesse lutado por mim, creio que nem viva eu estaria. Eu reconheço o esforço da minha mãe. Eu sei que eu sou uma pedrinha na coroa dela, eu sou parte de um testemunho dela. Hoje, graças a Deus, a Neuci tem a Andressa como a filha que ela tanto desejou. Houve uma transformação. É claro que não foi fácil para ela. Ouvir o que ela ouviu da filha, as palavras. Você que tem ouvido palavras que têm te machucado. Não parece aquele filho que você tanto criou, aquela filha que você educou, que você até ensinou o caminho da fé e que ela ou ele se perdeu. E você não sabe mais o que fazer. Você já falou, você já tentou, e aí você se sente impotente, incapaz de poder ajudar. E se perguntando, aonde foi que eu errei? Nesse momento é hora de você fazer o que a Neuci fez pela Andressa. Ela agiu a fé, ela buscou, e nessa busca houve essa transformação. Nós estamos aqui para te ajudar as mães, como a Neuci, que se encontrava triste, desesperada. Você, esposa que está agora nos assistindo, e você diz, isso acontece, só que é com o meu marido. Não parece o mesmo homem que eu casei. Eu percebo que há algo errado. A Neuci percebia isso, tem alguma coisa errada, mas ela não conseguia resolver do seu jeito. E nós estamos aqui, pastor Sérgio, para ajudar essa pessoa, e a central de atendimento está agora à disposição de todos. Você pode, neste momento, pegar o seu telefone, entrar em contato com a nossa central, porque nós temos pessoas prontas para lhe ouvir, lhe orientar, te dar um atendimento à luz da palavra de Deus. Pegue o seu telefone, o número aparece aí para você, não importa a sua religião, você que está enfrentando lutas consigo mesmo e lutas com a sua família ou alguma área da sua vida. Entenda, quando você recorre à fé, quando você age a sua fé, Deus entra e Deus muda. Pastor Rodrigo, não há problema que Deus não possa resolver. Ele é o Todo-Poderoso. Agora essa pessoa precisa dar um passo de fé. Assim como você vai acompanhar agora a história do Luiz, não é apenas um testemunho, é mais do que isso. O que Deus fez na vida dele, bem, você vai acompanhar agora, em seguida eu volto com você. Aos 8 anos, eu tomei o meu primeiro porre. E aos 12 anos, eu comecei a me aprofundar no mundo das drogas. Comecei a cheirando cola, comecei cheirando benzina, a lança-perfume, comecei a fumar maconha aos 13 anos. E aí, junto com o vício da bebida, foi me acarretando vários problemas para poder suprir um vazio que existia dentro de mim. Meus pais eram viciados, eu também comecei a me aprofundar no mundo dos vícios. Era bebida praticamente todos os dias e fui crescendo nesse caminho, usando vários tipos de drogas e cheguei até a usar o crack, não viciei no crack, mas cheguei a usar o crack. E essas drogas, elas traziam uma paz momentânea, um momento de prazer assim, que
a- no momento que a gente usava a droga e junto com as bebidas, a gente ficava até bem, aparentemente. Mas quando acabava o efeito, a angústia vinha de novo. Era uma angústia muito grande, porque é como se respirasse o ar e o ar não viesse para dentro de mim. Eu respirava, mas não tinha uma esperança. Não existia uma esperança dentro de mim. E nesse meio tempo que eu curtia as baladas, ia para as festas, ia para os bailes, e sempre usando muita bebida, muita droga, eu acabei conhecendo a minha esposa. Casamos, mas eu não tinha estrutura. Eu não tinha estrutura nenhuma para levar um casamento, porque o meu lar era problemático. Meus pais eram alcoólatras. Então, esse mesmo problema eu comecei a trazer para dentro do meu casamento. Eu comecei a ter problemas com a minha esposa por causa dos vícios. A mesma coisa que o meu pai fazia com a minha mãe, eu comecei a fazer com a minha esposa. O meu pai agredia a minha mãe e eu comecei a agredir a minha esposa. Eu não agredia ela fisicamente, mas verbalmente eu agredia muito. A gente já estava a ponto de se separar, pouco tempo de casado, e já estava a ponto de se separar, por causa do problema da bebida e das drogas. Foi me apresentada a Igreja Universal através de uma cunhada. E a gente chegou até a igreja dessa forma, destruído, sem esperança, endividado, com problemas no casamento que não sabia como solucionar, como fazer para poder transformar aquela situação. Eu não entendia, eu não aprendi isso. E eu cheguei assim na Igreja Universal, todo destruído, sem esperança, triste, vazio. Foi dessa forma. Comecei a aprender sobre a fé, sobre como exercitar a fé. E comecei a me aprofundar, a ler a palavra. Tive que abrir mão de muitas coisas, principalmente no palavreado. Eu era muito torpe, a minha boca era muito pesada e eu falava muito palavrão. Eu tive que moldar a minha língua, tive que trabalhar isso dia após dia, tive que perseverar para poder mudar o meu palavreado. Isso foi uma etapa. E fui lendo a palavra de Deus, querendo saber como é que era o Espírito Santo. E fui nessa perseverança, construindo ali uma vida com Deus. Uma quarta-feira de tarde, eu me lembro como se fosse hoje. Parecia que o céu estava se abrindo para mim. Eu ali buscando diante do altar, que o pastor chamou diante do altar para a gente buscar, aquela alegria, aquele gozo maravilhoso, aquela paz que encheu toda a minha alma, toda. Eu saí dali, naquele dia, parecia que eu estava voando, não parecia eu saí leve, eu saí tranquilo. Quando eu não tinha o Espírito Santo, eu respirava, parecia que o ar não chegava aos pulmões. Daquele dia não, quando eu respirava, a alegria vinha, a alegria pairava dentro de mim. Dentro de mim, aquela segurança de que eu já não estava mais sozinho. Ali abriu, parecia que o céu se abriu e Deus me chamou assim e me mostrou que Ele existe realmente, que Ele é vivo e poderoso e que Ele está no céu, mas Ele está dentro de mim também. Eu comecei a entender a palavra de Deus, comecei a compreender o que é Deus. E ali o meu lar já começou a mudar. Quando eu cheguei na minha casa, os meus olhos já enxergaram a minha esposa diferente. Era a mesma esposa, mas só que os olhos enxergavam diferente, porque dentro de mim havia uma alegria majestosa, uma alegria perpétua, uma alegria que transcende todo entendimento.
E a partir deste momento, o meu lar começou uma mudança. Dentro de mim, eu comecei a ter paz para poder conduzir os problemas de um lar, coisas que eu não sabia o que era lar. Deus foi me ensinando através da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, ele foi me ensinando o que era um lar. Ele foi me ensinando o que era cuidar de uma família, o que era ter uma família, o que era ser pai. A caminhada da fé com o Espírito Santo me fez conquistar essas coisas. Eu cresci, mas eu poderia até ter ouros, poderia até ter várias empresas, mas sem o Espírito Santo não tem nem como viver neste mundo, na realidade. Eu não consigo mais hoje me enxergar, eu não consigo mais viver sem ter esse maravilhoso Deus dentro de mim, essa paz maravilhosa dentro de mim. Assim como Luiz foi livre, liberto das drogas, qual a libertação que você precisa? A libertação de um medicamento controlado? A libertação de uma substância? Você não consegue parar de beber, você não consegue parar de fumar. Devido à sua ansiedade, você já acorda acendendo um cigarro. Durante o dia, você fuma um maço de cigarro, 2 maços de cigarro. Você se tornou uma pessoa dependente, você só bebia nos fins de semana, num evento, numa festa. Hoje você precisa beber todos os dias. Você precisa usar drogas. Você não aguenta mais esse sofrimento, essa prisão. E você sabe que a sua família sente por você. Elas estão sofrendo os seus entes queridos. Você já perdeu o emprego, você perdeu e está perdendo, se é que não perdeu, um relacionamento, a dignidade, o respeito, o nome. Tudo isso tem acontecido com você e você diz assim, eu não aguento mais. Eu já perdi, eu estou no fundo do poço, eu preciso de ajuda. É nesse momento que Deus estende a mão para te ajudar. É quando a pessoa, pastor Sérgio, reconhece que ela precisa de Deus, que ela precisa de ajuda. Não se trata de uma religião, não, mas se trata da pessoa reconhecer, eu preciso que Deus entre na minha vida e mude completamente, primeiro o meu interior, porque se o interior não mudar, não adianta mudar o exterior. Deus faz a mudança por completo, dentro e fora. E é isso, pastor Sérgio, que é a nossa proposta nesse programa, levar ela a uma fé que transforma, que muda. Quando você entende isso, que na força do seu braço você não vai conseguir essa mudança, entende que precisa recorrer a Deus, buscar a Deus, ele vem ao seu encontro. Deus não fica indiferente à fé de ninguém. Quando você o clama, o busca, se volta para ele se volta para você. E com certeza essa programação está chegando até você, não é por obra do acaso. E pastor Rodrigo, a nossa central está à disposição, nós temos já pessoas que estão entrando em contato e uma delas aqui nos chama bastante atenção, como a Deise de São José. Ela pede oração pela sua saúde mental. Ela não entra aqui em detalhes, mas ela tem um problema aqui espiritual. E Deise, se você buscar Deus, isso aqui é resolvido. Sua mente vai ficar sã e você vai ser uma pessoa feliz. Temos a Patrícia também de Joinville, que pede oração pelo seu casamento. Temos a Liliane, pede oração pelo Nilson, que está no hospital. Também o Maicon pede oração por ele e pela Silvana e mais alguns entes queridos. Entre em contato, procure agir sua fé agora. Pegue o seu telefone, o número está aí e também indique essa central de atendimento para todos quantos você queira ajudar. O Espírito Santo é que traz essa mudança, essa transformação de vida. Isso só foi possível nesses testemunhos porque o Espírito Santo entrou, ele agiu. Aí muda o seu interior, muda o exterior, muda tudo. Se você quer essa mudança na sua vida, então esteja conosco nesse domingo agora. Nós estamos vivendo 7 domingos rumo ao Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Foi ali que a igreja começou, foi ali que o poder de Deus veio sobre aqueles homens que estavam reunidos e a palavra de Deus se espalhou. Imagine Deus entrando na sua vida, transformando você. Acompanhe esse intervalo.
João Batista batizou com água, mas vocês, em breve, serão batizados com o Espírito Santo. Dias de preparação para o dia de Pentecostes, quando algo inédito aconteceria sobre todos os que obedeceram, se prepararam e aguardaram. E essa espera foi recompensada pelo Espírito de Deus. Nesta mesma fé, estes dias têm sido de preparação. Todo início de dia, unge a sua cabeça, determinando o revestimento do poder do alto, e o Espírito Santo virá também sobre você. Neste domingo, o segundo domingo, dentro dos 50 dias de preparação, rumo ao dia de Pentecostes, às 9h30 da manhã e também às 7 horas e às 18 horas, em qualquer templo da Igreja Universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Hoje vamos te fazer um convite especial. Neste domingo, venha até a Catedral Universal. Aqui você encontra paz, força e direção para a sua vida. Que o teu Espírito possa, meu Pai, fazer aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. Faz a tua obra, Espírito Santo. Age aqui agora, vem no nosso meio, fazer morada, vem aqui agora habitar entre nós. Domingo, às 9h30 da manhã. Deus tem feito através da água, né? Tem curado meu irmão da depressão, a minha filha também, que ela tinha depressão e síndrome do pânico, e a madrinha dela também, né? Eu levei água para ela, ela estava com câncer. E ela foi curada, graças a Deus. Minha tia foi diagnosticada com câncer no sangue, né? E nisso nós vimos usando a fé, trabalhando, orando por ela, eu, minha esposa, minha mãe, e ela tomando a água lá, nós tomando por ela. Faz uns 4 meses, ela foi pegar os outros exames e ela já tinha sido curada. Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310. Centro de Florianópolis. Tudo gratuito para você e sua família. Entrada, estacionamento e creche. Nesse domingo eu vou te aguardar aqui na nossa Catedral da Universal, em Florianópolis, Santa Catarina. Às 9h30 da manhã, às 7, como também às 18 horas. Você é o meu convidado. Não importa a sua religião, não importa os seus problemas, nós não temos preconceito. Nós vemos você como uma alma que precisa de ajuda. Esteja conosco nesse domingo agora. Nós temos pessoas, o pastor Sérgio, que estão agora ligando, inclusive nós vamos realizar a oração logo mais. E essa pessoa ainda ela pode fazer isso dentro do programa e ainda que ela ligue depois, a central é 24 horas à disposição. Só pode registrar os nomes, por favor? Temos sim, pastor Rodrigo, várias pessoas entrando em contato. A Terezinha Batista pede oração aqui para Albano, para Samanta e por toda a família. Temos também a Maria Luísa de São Bento do Sul, pede por ela, também pela família. A Simone de São José pede oração por toda a sua família. E temos a Jamile, ela pede oração, ela cita aqui que sofre com ansiedade há 13 anos. Nós sabemos, pastor Rodrigo, que a ansiedade, ela gera uma inquietação, a pessoa não fica bem, mas com certeza, se essa pessoa se voltar para Deus, isso muda. E a central, então, continua à inteira disposição. Nós vamos realizar o momento da oração. Eu vou pedir ao bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé aqui do estado de Santa Catarina, ele vai orar em favor de todos. É momento de oração. Vamos falar com Deus neste momento. É o momento que nós aguardávamos e agora chegou ele. Momento que Deus vai trazer providências para a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Eu lembro, meu Pai, e tenho lembrado, Senhor, da fé de Neemias.
Quando, meu Deus, ele teve a notícia que o seu irmão trouxe de Jerusalém, que Jerusalém estava com seus portões queimados, seus muros em ruína. O povo estava no opróbrio, na vergonha, meu Pai. E assim existem muitas pessoas. Casamento em ruína, meu Pai. A saúde está em ruína. Ela tem sentido muitas dores, ela faz tratamentos, meu Pai, quimioterapia, radioterapia. Estenda, meu Deus, a tua mão poderosa para alcançar esta criatura que sofre. Estenda, meu Deus, a tua mão poderosa para levar, meu Deus, a libertação, para levar, meu Deus, a cura. Que haja, meu Pai, resposta, meu Senhor, à necessidade, à demanda que essa pessoa te apresenta, meu Pai. Há pessoas que não conseguem conter as suas lágrimas. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer é o alvorecer do dia. Que, meu Pai, seja iluminado o lar, que seja iluminado, meu Pai, a vida desta criatura, o lar, o casamento, pois eu os abençoo em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho certeza da sua vitória. Essa oração, ela te traz ânimo. Essa oração, ela já abençoa a tua vida. Agora é muito importante você ir à Igreja Universal do Reino de Deus e fazer a corrente, conversar com um pastor, com um obreiro, com uma obreira e ter um tratamento espiritual. Deus abençoe a todos. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Caso você queira estar conosco nesse domingo, procure um templo da Igreja Universal, o quanto antes, hoje ainda, caso você queira. Mas domingo agora, às 9h30 da manhã, às 7 às 18 horas, aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, em Florianópolis. Você pode procurar uma Universal mais perto de você através do nosso localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar a Universal aí na sua cidade, no seu bairro. Caso você vai estar em São Paulo, então não perca tempo. Vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Às 9h30 da manhã especial, 7 também 18 horas. Você não vai pagar nada para entrar, para participar, estacionar o seu carro. Nós estamos prontos com uma equipe de fé só para te receber. Tomara que você faça isso quanto antes. Ficamos por aqui com a nossa participação. Que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Por trás da máscara que você usa diante das pessoas, ninguém sabe o que realmente se passa no seu interior. Quando as luzes se apaga também o sorriso, que você veste para esconder a dor da alma. E na hora mais escura, os piores pensamentos sufocam a sua esperança. Morrer parece ser uma única saída, mas é a dor que precisa acabar, não a sua vida. Neste momento, existem pessoas preparadas para te ouvir e te ajudar. Ligue agora para o CDA, a Central de Atendimento da Universal. 011 3573 3535 ou virtualmente através do Pastor Online, universal.org/Pastor Online. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Uma linha direta para te ajudar, pois uma palavra pode mudar tudo.